O problema não é falta de dinheiro. A gente tem 17 bilhões em caixa hoje na cidade, tem um orçamento de 70 bilhões de reais por ano, e o custo de uma renda como essa que eu estou propondo e que vou fazer em São Paulo ganhando a eleição é de 3 bilhões por ano, para atender 1 milhão de famílias, Leda, e tirar todo mundo da extrema pobreza. É uma cidade gigante que tá abandonada. É triste de ver você andando nas ruas de São Paulo. Agora, na véspera de eleição, começou a ter obra em calçada, começou a recapear a rua que estava esburacada, mas a cidade ficou abandonada por anos, principalmente nas periferias. Minha grande missão, não é nem uma meta política de um programa de governo, mas para mim é uma missão nessa campanha, sendo prefeito de São Paulo, é a gente poder diminuir o tamanho da distância social que tem na nossa cidade. Política no Brasil está sendo feita com meme, sabe? Com caricatura, e não com um debate verdadeiro, honesto, franco. Vamos conversar, vamos conhecer os planos de Guilherme Boulos para a Prefeitura de São Paulo. Ele está crescendo bastante na pesquisa, e sobretudo é a voz da esquerda nesse momento, né? Porque ultrapassou de longe léguas o candidato PT e está ultrapassando Márcio França. Boulos está em alta. Boulos e Luiz Erundina. É uma dupla, mas eu vou conversar hoje com o Boulos. Tudo bem, Boulos? Tudo bem, Leda? Como é que você está? Tô velha para mudar, concorda? Tô velha para mudar, não vou mudar. Vou continuar entrevistando todo mundo, vou dar voz a todos. E quem não gostar, que não goste, né? É isso. Sempre é tempo para mudanças boas. Agora, para mudanças de intolerância e tal, como alguns querem, tá certa você. Eu vou falar a verdade. Eu tenho 47 anos. Outro dia eu fiz a conta e estou chocada. Aliás, estou chocada com duas coisas. Uma, eu estou chocada porque eu estou com 47 anos de carreira. A outra, eu estou chocada porque eu li hoje, até imprimi, porque eu não acreditei, que você tem 38 anos. É isso mesmo? 38, Leda. Estou chocada, Boulos. Você podia ser meu filho. Meu filho tem 37. Ou seja, eu tenho cara de muito mais velho. Desculpa, mas tem. Eu não sei se é a barba, mas eu não a barba envelhece um pouco. A barba pesa, se você tirar a Pesa. barba, vai ficar com uma cara mais garoto. A questão não é essa. A questão é que eu levei um susto, eu falei, 32, estou assim, entendeu? Meu Deus do céu, mas vamos nós. É porque eu estava irritada, porque logo eu desativo os comentários. Não é porque eu não quero ouvir o que as pessoas dizem, é porque eu já sei o que elas vão dizer. Assim, se elas gostam da sua linha de pensamento, elas vão falar, que legal. Se elas não gostam, elas vão xingar. Elas não vão prestar atenção na entrevista. Então, assim, sem comentário, elas prestam atenção ou não tem outra opção. Não podem ficar brigando aqui no meu canal. Tudo bem com você? Está cansado? Tudo bem, Leda. Não, pô, tô com vigor danado, correndo São Paulo, indo para todo canto. Né? Mas, quando eu tava em plena campanha, mas quando eu entrei aqui, você estava falando já, e eu vi você falando da Erundina. A Erundina, Leda, tá com 85 anos. E o vigor dessa mulher, você não acredita. Assim, eu desacredito. Como é que pode? Ela tá numa live 11h30 da noite. Ela vai lá e ela está ainda juntando a atividade parlamentar dela, que é deputada federal, e não perde uma sessão com a atividade de campanha. Um baita ensinamento que eu estou tendo com a Erundina. Imagino. Eu conheço a Erundina, já entrevistei a Erundina e tentei entrevistá-la. Lembra que eu fazia sempre na minha casa? Você chegou a vir aqui, a gente fez presencial. Naquele momento, eu também tentei presencial com ela, mas aí a gente não conseguiu fechar a agenda. Agora, pela internet, fica muito mais fácil, né? Só de você não ter que se deslocar no trânsito, não ter que perder uma hora para vir, outra hora para sair daqui, não sei o quê, aí tem rodízio, mas não sei o quê. Dificultava muito, agora eu acho que vai dar. Só tem um problema. Só tem um problema dessa entrevista à distância, que eu não vou poder tomar um cafezinho e comer um pão de queijo, como na outra vez, quando eu fui na tua casa. É verdade, aí não tem, dessa vez não tem. Mas na próxima vai ter.
Me conta uma coisa, Boulos, o que você quer fazer em São Paulo? Você começaria por onde? Porque é muita coisa para fazer. Cidade gigante, com problemas gigantes, né? O que você começaria? Leda, é uma cidade gigante que tá abandonada. É triste de ver você andando nas ruas de São Paulo. Agora, na véspera de eleição, começou a ter obra em calçada, começou a recapear a rua que estava esburacada, mas a cidade ficou abandonada por anos, principalmente nas periferias, Leda. Eu moro na periferia, eu moro no bairro do Campo Limpo, na zona sul da cidade, e ando muito pelas periferias. Você sabe da minha atuação no movimento social, na luta por moradia do sem-teto, e agora na campanha também, indo nos bairros, nos fundões da Zona Leste, da Zona Sul, da Zona Norte. E é impressionante o estado de abandono. São Paulo, Leda, é a cidade mais rica do Brasil, aliás, é a cidade mais rica da América Latina. Né? Sim, eu não aceito que dinheiro tem, mas que o dinheiro público nessa cidade acabe indo para esquemas, né, para esquema de corrupção, para máfia do transporte, para máfia de empresa de lixo, para máfia de empreiteira, e não vá para fazer políticas sociais. Minha grande missão, não é nem uma meta política de um programa de governo, mas para mim é uma missão nessa campanha, sendo prefeito de São Paulo, é a gente poder diminuir o tamanho da distância social que tem na nossa cidade. Leda, você também mora em São Paulo, não sei se é nascida aqui em São Paulo também. Não, sou mineira, não? Morei 40 anos no Rio, estou há pouco tempo aqui em São Paulo. Não domino ainda totalmente, sabe? As periferias eu não conheço. Claro, mas é uma situação incrível, Leda. Se você pegar, por exemplo, os bairros do centro expandido, que tem um índice melhor, uma qualidade de vida melhor, mais renda, e você andar 40 minutos dentro de um carro, você vai sair dos índices sociais da Suécia para os índices dos países mais pobres, sabe? Você vai de uma expectativa de vida, que isso não sou eu que estou dizendo, são dados do levantamento da Rede Nossa São Paulo, que faz pesquisas incríveis. A expectativa de vida, por exemplo, no bairro de Moema, é de 80 anos. A expectativa de vida na cidade de Tiradentes, no extremo leste, é de 57 anos. Caramba. Você acredita? Numa mesma cidade, você tem dois mundos. Então, assim, a minha prioridade é fazer o combate à desigualdade social. É fazer uma inversão de prioridade, pegar essas regiões que estão abandonadas. E aí tem vários projetos, né, que eu quero implementar a partir do início do ano que vem. Um muito importante é fazer uma coisa que a gente já diz há muito tempo, mas que eu acho que muita gente começou a acordar agora na pandemia para a importância disso, que é uma renda solidária. Sabe, agora nós estamos ainda vivendo a pandemia, mas quando chegar a vacina, quando a gente entrar no pós-pandemia, Leda, a gente vai estar numa epidemia de desemprego, né? Porque fechou o pequeno comércio, faliu pequena empresa. Já tá, mas assim, vai ser um negócio mais aberto, mais escancarado. Vai ser mais terrível, né? E é assim, gente desempregada. Então, o Estado, o poder público, não pode se omitir em relação a isso. Senão isso aqui, daqui a pouco, nós vamos estar tendo o quê? Saque, convulsão social, violência no meio da rua. Né? Um querendo disputar que comida vai pegar no lixo. Então, ter uma renda solidária, o mundo todo está discutindo isso, né, como resultado da pandemia. É a proposta que eu diria que é uma das principais que o nosso programa de governo traz. E é claro, o tema da saúde, né? É incrível como aqui em São Paulo a gente, enfim, é a terceira cidade do mundo com mais mortes por coronavírus. Só está atrás de Nova York e da Cidade do México. Né? E aqui, assim, no meio desse desastre, desse morticínio, sim, não dá para acreditar. Acho que depois, quem for escrever isso no livro de história vai ter vergonha de escrever. Que tem hospital fechado na cidade, Leda. Você vai lá, na Zona Leste, o Hospital Menino Jesus está fechado lá em Hermelino Matarazzo. Aí na Lapa, o Hospital Sorocabana só tem um andar aberto, de 8 andares. Tem hospitais novos, como o de Brasilândia e Parelheiros, que estão com poucos leitos funcionando e a maioria fechados. E aí a prefeitura foi fazer hospital de campanha, gastou uma grana em contrato sem muita transparência, enquanto podia ter equipado esses hospitais, porque os de campanha já foram desfeitos, podia ter reformado, equipado esse, porque ficaria para a cidade.
Então, uma meta que eu tenho é reabrir todos os hospitais fechados da cidade, fazer um concurso público para contratar mais médicos para as periferias. Agora a pandemia mostrou a importância que isso teria tido se fosse feito antes. Então, pegar essas áreas, emprego e renda de um lado e saúde pública de outro, te diria que essas vão ser prioridades importantes para mim. Me conta uma coisa sobre essa renda. Quer dizer, você pretenderia fazer tipo um auxílio emergencial local? Quer dizer, regional? Porque São Paulo... não, local, porque a prefeitura é local. Assim, com a diferença de que não seria uma coisa só por 3 meses ou só por 6 meses, mas como uma política social permanente, né? Então, o cálculo que a gente fez, eu sentei com economistas, tá? Se você quer ser prefeito de São Paulo, você precisa entender a cidade, estudar, não adianta você ficar falando coisa da tua cabeça. Então, eu me reuni com um grupo de economistas, falei para eles o que eu queria, eles foram estudar, me reuni com auditores fiscais, com o Tribunal de Contas do município, com procuradores da prefeitura, para entender as contas públicas da cidade. E me surpreendi de que, enfim, o problema não é falta de dinheiro. A gente tem 17 bilhões em caixa hoje na cidade, tem um orçamento de 70 bilhões de reais por ano, e o custo de uma renda como essa que eu estou propondo e que vou fazer em São Paulo ganhando a eleição, é de 3 bilhões por ano, para atender 1 milhão de famílias, Leda, e tirar todo mundo da extrema pobreza. Claro que você não vai resolver todos os problemas sociais de São Paulo em 4 anos, porque ninguém é mágico. Isso é demagogia, mas se você pega e fala, olha, eu tenho condição aqui de quem está ali no extremo, resolver e garantir que 1 milhão de famílias, nós estamos falando em 1 milhão de famílias, 3 milhões de pessoas, né? Priorizando as mães solo, que é quem mais sofre. Né? Uma mãe que é chefe de família, sozinha com filho, no fundão da cidade, que fica 3 horas dentro de um ônibus, muitas vezes, para ir trabalhar como diarista. Isso, né? Isso é perverso demais. Essa questão do transporte eu acho muito complicado. Ou levar um emprego para perto dessas pessoas, né, das periferias. Eu não sei se é viável, mas o que não é viável é a gente continuar... Tem coisa que não dá para continuar achando que é assim mesmo, né? Tipo assim, 3 horas no transporte. Como assim, entendeu? Não tem saneamento básico. Como assim? Não é? Tem coisa que dá até vergonha mesmo, né? Assim, dá vergonha. Essa coisa do transporte, Leda, é ter um compromisso da gente reduzir as distâncias na cidade. E aí não é só a distância social, mas também a distância física, a distância geográfica. Você tocou num ponto que eu considero primordial, que é geração de emprego nas periferias. Geração de oportunidade na periferia, porque nem sempre vai ser o emprego formal, de você conseguir convencer as empresas a irem para a periferia. Mas você pode gerar uma oportunidade, por exemplo, com frente de trabalho. Né? Então você pega a subprefeitura de São Paulo e fala, olha, nós precisamos resolver o problema do emprego e nós precisamos resolver o problema do cuidado com a cidade. Porque a cidade, calçada, para um idoso, para alguém que tem dificuldade de mobilidade, que tem uma deficiência, você ter uma calçada toda esburacada é uma tragédia. Então, em vez de ficar só em véspera de eleição fazendo coisa demagógica, então, vamos criar frente de trabalho, contratar gente que está desempregada, mão de obra do próprio bairro, para cuidar da cidade, para cuidar da praça, para cuidar da área de lazer, cuidar da calçada, cuidar da rua. Você resolve 2 problemas num só e gera um emprego próximo de casa. Uma outra coisa que a gente... Prefeitura? Tipo as subprefeituras fazerem. As subprefeituras, elas já existem em São Paulo, mas hoje, Leda, para te dizer a verdade, viraram cabide de emprego de vereador. Sabe? Aí o prefeito entrega o comando de uma subprefeitura para um vereador, em troca do vereador apoiar os projetos dele lá. Aí você conhece, você sabe como é que funciona isso lá em Brasília, você trabalhou muitos anos nesse tipo de jornalismo. Em todo lugar, trabalhei no Rio também, a subprefeitura, mas a ideia é muito boa. A ideia de subprefeitura foi a Erundina que criou. Entende o que está acontecendo naquele pedacinho da aldeia. Né? Cada um na sua aldeia. Você imagina uma cidade com 12 milhões de pessoas achar que um prefeito, por melhor que seja, ele vai saber tudo o que está acontecendo. Não existe isso. A Erundina criou, quando ela foi prefeita, foi a melhor prefeita que São Paulo teve, há 30 anos atrás, ela criou as prefeituras regionais, que são as subprefeituras. Isso era uma forma de descentralizar o poder, de permitir mais transparência, mais participação. Quem vive ali no bairro é que sabe melhor qual é o problema do bairro.
O problema é que depois entrou o Maluf, depois da Erundina. Aí começou a desmontar. Aí depois foi entrando outras gestões e hoje as subprefeituras são cabide de emprego, toma lá da cá de vereador. Nós temos que enfrentar isso. Né? E aí a ideia das frentes de trabalho, de orçamento participativo nas subprefeituras é uma forma de resgatar esse processo de descentralização do poder. E como é que você atacaria a questão da moradia, que é uma questão que lhe é muito cara, né? E é a grande acusação a você é essa também, né? Toda vez que vão te criticar, te pegam nessa, né? Como é que eu quero saber como é que você vai lidar com isso e como é que você vai lidar se tiver invasão? Leda, sabe, a gente teve a oportunidade de conversar pessoalmente quando eu estive na tua casa e você me entrevistou, foi muito legal. E eu acho que uma das coisas mais legais daquela entrevista foi a forma como você começou. Não sei se você lembra, que você começou falando, olha, eu tinha um preconceito com bolos, falei coisas e tal, e aí deu a oportunidade da gente fazer esse diálogo e de quebrar alguns preconceitos. Porque política no Brasil está sendo feita com meme, sabe, com caricatura, e não com um debate verdadeiro, honesto, franco. Então, para mim, assim, eu tenho muito orgulho, Leda, do que eu fiz nos últimos 20 anos da minha vida lutando ao lado do Sem Teto. Eu acho difícil encontrar um candidato que tenha tanto orgulho dos verões passados, sabe? Eu acho que tem muita gente com coisa para esconder, muita gente que quer, inclusive, botar para baixo do tapete o que fez em outros verões. Eu não. Assim, lutar... Primeiro tem um preconceito, que é esse assim, o Sem Teto, a invasão, é vagabundo. Sabe, eu vejo gente falando, isso é uma coisa que até dói um pouco, porque eu conheço o Sem Teto, não de estatística, eu conheço de nome, são as pessoas que eu convivo, que eu tô junto há muito tempo, ombro a ombro. E as pessoas, a Sem Teto é vagabundo, é aproveitador, quer tomar o que é dos outros e tal. Essas pessoas, Leda, embora muita gente não saiba, não perceba e não veja assim, às vezes é a diarista que trabalha na sua casa, às vezes é o motorista do Uber que você pega, é o porteiro do seu prédio. Porque no Brasil, não basta você trabalhar dignamente para você poder ter uma moradia digna. Às vezes as pessoas trabalham o mês inteiro, a vida inteira, e mal conseguem pagar as contas no final do mês. Tem uma história que me marcou muito. Ano passado a gente entregou um dos conjuntos habitacionais feitos pelo MTST, que é uma coisa que pouca gente vê. Um conjunto modelo, bonito, na região metropolitana de São Paulo. E eu fui lá entregar as chaves. Foram 910 apartamentos, moram mais de 4 mil pessoas lá. Eu fui entregar as chaves, e aí um senhor, seu Francisco, até me arrepio quando eu lembro dessa história, ele me abraçou e falou, ô Boulos, eu tenho 70 anos de idade, e essa é a primeira casa que eu vou ter na minha vida. Aí eu fui conversar com ele, depois terminou lá o evento, eu puxei ele e falei, Francisco, me conta isso. Aí ele começou a contar da vida dele, Leda. Ele com 12 anos de idade começou a trabalhar na lavoura, na Bahia, perdeu o pai precocemente, veio com a mãe num pau de arara para São Paulo, trabalhou, assim, de tudo que você possa imaginar, trabalhou até de metalúrgico lá no ABC, mas trabalhou catando latinha, trabalhou, enfim, varrendo o chão, trabalhou de mecânico, trabalhou de tudo, de auxiliar, de pedreiro. Ele nunca conseguiu ter uma casa, Leda. Sabe? É alguém que ficou a vida toda ali pagando um aluguel num barraco, e aí é um dinheiro que vai e não volta, e ele tinha que escolher, às vezes, no fim do mês. Alto, porque altíssimo. Eu não conheço aqui, mas não deve ser muito diferente do Rio. E eu conheço gente no Rio que mora na Rocinha, conheço porque morei 40 anos em frente à Rocinha. Então, você há de imaginar que eu conheço alguma história de lá. Não conheço tudo, claro, né? Mas conheço bastante. E um aluguel de uma casa de 2 quartos, no máximo, é mais de R$800. Não é bolinho, não, entendeu? Não é fácil. É isso mesmo. Não. E para quem ganha um salário mínimo? Ali. É isso. Para quem ganha um salário mínimo, Leda, para quem ganha um salário mínimo, a pessoa... de táxi que constrói... que eu não sei se aquilo pode ser chamado de um apartamento, porque é um quarto e sala, assim... seria um conjugado, né? Um conjugado com uma cozinha micra, não sei o quê, e constrói para alugar.
Quer dizer, eles administram, entendeu? Tem um comércio ali incrível de moradia. É muito difícil morar numa favela. Porque não adianta chamar de comunidade e não dar infraestrutura, né? Você não, o Rocinha não é uma favela, é uma comunidade. Tá bom, mas não mudou nada de quando chamava favela para quando chama comunidade, sabe? A vala está lá a céu aberto. O... Ah, tá bom, foi o Bradesco para lá, ok. E a loja americana. Mas não mudou na essência nada, né? Então, eu fico imaginando que também é uma luta esse pagar o aluguel, Claro, né? Se pudesse pagar claro. uma prestação para pelo menos saber que um dia vai acabar o aluguel, seria bem legal, né? Não, e é isso que essas pessoas fazem, Leda. Quando o movimento faz uma luta para denunciar um imóvel que está abandonado há 10, 20, 30 anos, que deve mais IPTU que o valor dele. Quer dizer, o MTST, eu, Leda, nunca invadimos a casa de ninguém. Que é esse o mito, né? O Boulos invade as casas, ele vai entrar na tua porta, vai botar 3 sem teto na tua sala. Assim, nunca. O que o movimento faz é identificar terrenos que estão em situação ilegal ou prédios vazios, que você deve ter passado já muitos no centro da cidade, que estão em situação totalmente ilegal, de abandono, que devem mais imposto que o valor do próprio imóvel. E o movimento vai lá e faz uma ocupação para denunciar aquele espaço e cobrar que a prefeitura cumpra o seu papel. O papel da prefeitura deveria ser por lei... tem uma lei chamada Estatuto da Cidade. É uma lei federal. E tem o plano diretor do município que regulamenta ele. Diz o seguinte, se um imóvel está abandonado, a prefeitura tem que notificar esse imóvel. Aí dá 1 ano para o proprietário fazer alguma coisa. Se ele não fizer nada nesse 1 ano, começa a ter IPTU progressivo, aumenta o imposto dele por 5 anos. Se depois desses 6 anos ele não fizer nada, a prefeitura pode desapropriar esse imóvel para finalidade de moradia social, e ainda paga, o proprietário ainda recebe com o título da dívida. O nome disso é desapropriação sanção, está previsto na lei federal. Não é o estatuto do MTST, não é minha opinião, é a lei no Brasil. Agora, isso não acontece, Leda, porque muitos desses proprietários que são especuladores são financiadores de campanha eleitoral de prefeito de plantão e de vereadores de plantão. Então os caras pagam a campanha e depois fica ali o rabo preso, todo mundo faz vista grossa, e por isso que o movimento social atua. E quando o movimento atua e consegue fazer conjuntos, casas, como essas que eu citei para você, do seu Francisco, a pessoa ainda paga a prestação, Leda, não é de graça. Ninguém está tomando nada. A pessoa ainda paga, só que ela está pagando por algo que é dela e dentro de um valor que ela pode pagar. Essa é a luta do movimento. O que me impressiona... que se cobra normalmente não tinha sentido, né? O que me impressiona, Leda, sabe uma coisa que me impressiona? É ver tanta gente que não dá a mínima quando vê uma pessoa jogada numa calçada, revirando lixo, humilhada, na chuva, no sol, acha que é normal, passa reto, fecha o vidro do carro e depois se indigna quando essa pessoa levanta a cabeça para procurar um canto para morar, gente. Tem alguma inversão de valores aí, né? Eu acho que a gente precisa refletir um pouco mais que tipo de sociedade a gente quer. Você acha que com essa pandemia que a gente ainda está vivendo, essa pandemia pandemônica, eu vi muita gente que não me parecia que tinha se preocupado antes com o assunto, se preocupando, fazendo... Pode não ser uma solução, pode ser uma rima, como diria o poeta, mas fazendo quentinha, se preocupando em levar cobertor, se preocupando com as pessoas, ou pelo menos vendo o outro, que já é uma maneira melhor do que não enxergar. E esse tipo de coisa, você acha que ajudou, vai ajudar num segundo momento? Quer dizer, quando a gente puder sair de casa, porque eu me sinto ainda prisioneira, mas quando eu puder... Não quero viver o novo normal, eu queria viver um normal mesmo. Quando eu puder viver quase o normal, essas pessoas ficarão assim, ainda perceberão o outro, ou será que não? Leda, eu espero muito que sim. Você atentou para uma coisa que eu acho que foi um aprendizado na pandemia, talvez, sabe? A gente conseguir olhar um pouquinho mais para o outro, ter um pouquinho mais de empatia, de solidariedade, assim, ver aquela pessoa que está lá e poder sentir a dor dela, né?
Então, essas várias iniciativas de solidariedade, eu mesmo organizei uma do Movimento Sem Teto, que distribuiu, enfim, mais de 120 mil máscaras de proteção feitas por cooperativas de costureiras, que distribuiu 300 toneladas de alimento em vários bairros de periferia, de pessoas que estavam necessitando. Agora, o problema é o seguinte, você chega lá com a cesta básica, mas dali a um mês a cesta básica acaba, e você não vai conseguir continuar levando sempre para as pessoas. Eu acho que a consciência que a sociedade tem que tirar disso tudo é de que a solidariedade não pode ser só um gesto individual, sabe, Leda? É claro que o gesto individual já é uma quebra dessa indiferença, mas tem que ser mais que isso. A solidariedade tem que ser uma forma de organizar a sociedade. A gente não pode, não dá para aceitar, Leda, que a gente viva numa sociedade onde o Estado, os governos tratam uma vida como se valesse mais do que a outra, né? Que às vezes coloca o lucro à frente da vida das pessoas. Então, e isso ficou meio escancarado na pandemia, eu acho que gerou reações muito bonitas de solidariedade, mas eu concordo com a tua preocupação de que isso não pode parar aqui. Eu acho que passando isso, a gente tem que tomar isso para a gente como um aprendizado e buscar organizar uma sociedade mais solidária, uma sociedade que não aceite a desigualdade como uma coisa natural, que não aceite a humilhação das pessoas, a miséria como uma coisa natural, né? E que tente olhar mais para os outros, menos individualismo, né? E mais solidariedade. Tem que ter servido para alguma coisa. Eu fico pensando que não pode ter sido em vão, né? Não pode ter tido um momento tão esquisito e ficar por isso mesmo, sabe? Acho que teve um olhar diferente para os empregados domésticos, um olhar diferente para os entregadores. De repente, assim, o entregador não era aquela pessoa que você temia só, entendeu? Era uma pessoa que tinha família, que estava trabalhando. Sei lá, eu acho que alguns olhares diferentes podem, no fundo, resultar. Também pode ser uma poliana braba que bateu em mim depois da pandemia. Então, eu não posso ter certeza disso. Mas tem uma queixa recorrente em São Paulo que é da tomada do centro da cidade e daquela região ali onde tem o Teatro Porto Seguro e tal. As pessoas, aqui acho que chama nóia, né? Mas são os cracudos, ou as pessoas viciadas em dependência química. Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você encararia essa situação? Porque, por um lado, não pode internar se a pessoa não quiser. Por outra, a pessoa não quer também porque se sente presa. Mas também não pode assistir esses zumbis assim a vida inteira, né? Também não é legal assistir. Não, claro que não. Eu acho que aquela situação é uma situação de degradação e os maiores prejudicados por ela são as próprias pessoas que vivem, né? Não só quem assiste. Eu acho que tem duas maneiras opostas de lidar com isso, Leda. Uma é a que tem sido adotada pelo governo atual e que é a maneira que alguns, em véspera de eleição, de forma hipócrita, com demagogia, colocam, que é falar, eu vou acabar com isso. Então como que vai acabar com isso? Botando polícia, jogando bomba, né? Atacando as pessoas. Assim, dependência química, Leda, não é caso de polícia. Né? Dependência química não é caso de bomba de gás. Dependência química é caso de saúde pública. Então, a segunda forma de ver é a que eu compartilho, né? Que é tentar resgatar essas pessoas para suas famílias e para a vida social. Você faz isso com três caminhos que são complementares e que é a maneira que eu acredito que vai resolver o problema da Cracolândia aqui em São Paulo. Não é uma solução fácil, não existe solução mágica, mas você tem que trabalhar numa linha, num objetivo. Primeiro, é você fazer meio que um CAPS móvel naquela região, com profissionais da saúde mental, e digo isso como alguém que eu me formei em psicanálise, tenho mestrado em psiquiatria, atuo, tenho algum conhecimento nessa área. Você colocar a internação compulsória como primeira solução não resolve. Isso vai contra tudo que está acontecendo no mundo. Você teve experiências extraordinárias que deram muito certo em Lisboa, em Vancouver, no Canadá, muito baseadas na redução de danos. E que eram justamente a criação de regiões de concentração de usuários de droga, de dependentes químicos, e foi tratado com redução de danos. Eu acho que esse é um caminho importante. Mas como assim? Redução de danos. Na rua mesmo? Não. Você tem que construir consultórios itinerantes, você tem que ir até lá. Achar que essas pessoas vão até o serviço de saúde pública é um erro. O serviço de saúde pública tem que ir até elas nessas regiões.
né? Até porque as pessoas estão num nível, às vezes até de falta de autonomia e de consciência, de degradação muito grande. Então, tem que ter lá um CAPS móvel, consultórios móveis, em que a gente leve os profissionais de saúde para tratar aquelas pessoas e atender aquelas pessoas. Junto com isso, tem o problema da moradia delas, Leda. Eu não sei se você já passou lá na região da Cracolândia, não são só viciados, são sem tetos, são pessoas que não têm para onde ir. Então você tem que acolher essas pessoas no que a gente está chamando de casas solidárias, que aí não é só para elas, é para a população em situação de rua de forma geral na cidade, que tá um escândalo, aumentou muito, né, em todas as regiões. Então, essas casas solidárias com psicólogo, com assistente social, porque não adianta você jogar a pessoa num lugar, assim, você tem que estar com acompanhamento permanente, com atenção total. E depois você tem que ter a porta de saída. Qual é a porta de saída, Leda? É gerar oportunidade de trabalho para essas pessoas. Porque o que leva muitas vezes alguém para o desespero da droga, de pegar um cachimbo e fumar uma pedra de crack, é o desamparo, é a miséria, é a falta de alternativa. Então, para você tirar de vez aquela pessoa e resgatar ela, você precisa incluí-la em frente de trabalho, dar dignidade, dar uma renda para essa pessoa. É assim que vai resolver. Isso resolve em 3 meses? Mentira. Não. Quem disser que tem qualquer solução... Aliás, o Dória, há 4 anos atrás, ganhou a eleição dizendo que ia acabar com a Cracolândia. Passou 4 anos e a Cracolândia está muito maior do que era no tempo dele. Então não tem hipocrisia, demagogia nisso. É uma solução complexa, tem que começar já. Né? Eu ganhando a eleição, dia 1º de janeiro eu estou começando uma operação na Cracolândia que não é com bomba, né? É com saúde pública, acolhimento de moradia e também com geração de renda como porta de saída. Eu já ouvi muita coisa nesse sentido. Vou acabar com a violência em 6 meses. Esse negócio de ser muito mais velha que você também me dá essas lembranças, sabe? De ter ouvido isso. E me lembro do nome dos políticos também. Não vou nem citar, mas me lembro perfeitamente deles dizendo isso. E essa questão é uma questão séria, porque a música do Gonzaguinha fala muito claramente isso, né? O homem não tem sem trabalho, o homem não tem honra, e sem honra ele se mata, não dá para ser feliz, não dá mesmo, né? Porque cai a autoestima, aí você vai, é um jogo, né? É uma bola de neve, você não tem como resgatar. Agora, tem 2 questões que eu acho graves, assim, o transporte público, né? Que é muito ruim, que também eu acho que veio muito para determinadas pessoas descobrirem a partir dessa epidemia, porque até então as pessoas que estavam na rua, que trabalhavam na casa das pessoas, às vezes ninguém sabia onde elas moravam. A pessoa nem sabia, não se envolvia. E, de repente, isso ficou grave. E aí muita gente começou a saber onde é que é. E saber que leva 3 horas na condução, que acorda às 4 da manhã para chegar às 8 no trabalho. Qual é a solução para isso? Porque tem muito metrô parado, mas eu acho que o metrô já é uma questão estadual, né? O que um prefeito pode fazer pela melhoria do transporte público, efetivamente? Vamos lá, Leda. O metrô é uma questão estadual, mas a prefeitura tem o dever de fazer parcerias para ampliar o metrô. Aliás, a rede metroviária de São Paulo, você que é uma pessoa viajada, que já foi em vários lugares do mundo, sabe disso. Assim, você tem a rede metroviária de São Paulo, para o tamanho da cidade, é uma vergonha. É menor proporcionalmente que a de Buenos Aires e a de Santiago, para não falar dos países europeus e das cidades norte-americanas. Que loucura, então, assim, né? É um escândalo. E muito esquema de corrupção, né, Leda? Muita coisa ficou parada, obra com aditivo, empreiteira envolvida em corrupção com o governo, e que acabou levando a esse estado de coisas. Então a prefeitura tem uma responsabilidade também de ser parceira na ampliação da rede metroviária, que é urgente. Agora, no transporte de ônibus, que é aquele mais diretamente vinculado à prefeitura, é preciso começar, Leda, combatendo a máfia. Você sabe que tem uma máfia de transporte em São Paulo, como tem no Rio. No Rio você se lembra do Barata, aquelas prisões todas. Aliás, tem quase todas as cidades do Brasil. Né, o Barata, eu sei que é incrível, é incrível. Eu me lembro, eu sei. Não falei que a memória a velhice tem isso também, a gente lembra, né? É isso. Então, assim, não dá. Você tem uma máfia, um estudo do IDEC, do Instituto de Defesa do Consumidor, mostrou que se fizesse
uma auditoria nos contratos de transporte da cidade de São Paulo, a prefeitura economizaria 900 milhões de reais por ano. Uau! 900 Como? milhões. Você não errou esses zeros aí, não. Não, Né? não. Milhões, quase 1 bi por ano do contrato. Né? Tem uma loucura. Você falou do ônibus superlotado, né? Que muitas vezes para as mulheres é ainda pior porque sofrem assédio, é um desastre. Você sabe por que existe um estímulo quase nos contratos para ter ônibus superlotados? Porque as empresas de ônibus, elas são remuneradas pela prefeitura não pelo tanto de viagens que fazem, pelos quilômetros que percorrem, que é o custo real. Elas são remuneradas pelo número de passageiros que carregam. Então, se você é um dono de uma empresa, uma dona de uma empresa, e entulha mais gente dentro do ônibus, você vai ganhar mais. Olha que loucura. É assim, o contrato é assim. Está escrito então, isso? Esse é o contrato. Agora, na última licitação, colocaram a abertura para mudar, mas não foi regulamentada a mudança até agora. As empresas recebem o subsídio da prefeitura pelo número de passageiros e não pelo o quanto de viagens que fazem, o quanto de ônibus. É uma doideira. Então, na verdade, doideira não, né? Vamos falar aqui o português claro, é uma sacanagem, é uma roubalheira que foi feita para esses grandes empresários ganharem. Então, eu vou começar, um dos primeiros atos é botar uma auditoria lupa em cima de todos esses contratos, o que tiver de ilegalidade, vamos cortar, né? E para cima enfrentar essa máfia. Aí você vai ter dinheiro, Leda, para ampliar corredores de ônibus e dar mais velocidade para o transporte público, para fazer obras viárias que também vão dar maior mobilidade, maior rapidez para quem sai dos fundões da cidade, e isso somado à política que a gente conversou agora há pouco, que é você gerar oportunidades de emprego no próprio bairro, que reduz a distância. Se a pessoa mora perto do trabalho, ela vai poder ir de bicicleta para o trabalho, ela pode usar outro modal, ela não precisa nem pegar um carro ou um ônibus. Então, temos que construir também esse modelo de cidade, que, aliás, Paris está fazendo uma discussão incrível agora. Você sabe que incrível. Eu vi hoje cidade 15 minutos. Eu vi ontem, hoje, na TV, uma coisa sobre Portugal. Eles estão dando um subsídio para quem mora em Lisboa, quem mora efetivamente, para comprar bicicleta mais barata, com várias vantagens, exatamente por isso. Eles estão ampliando a rede de ciclovias e se você mora perto do trabalho, você pode ir pedalando e com isso você não vai de ônibus, ganha o setor de saúde, né, porque você vai menos ao hospital. Enfim, tem coisa que pode ser feita. Eu vi que eles estão fazendo essa experiência de subsidiar a compra, a venda, né, de bicicleta. É um polvo, né? É um polvo. Lotação, metrô, ônibus, van. Aqui tem van também, né? Tem. Não é van, são os micro-ônibus que tem que entram nos bairros. É porque mudam os nomes, mas é a mesma coisa também. Né? A precariedade, em geral, é a mesma, principalmente nos fundões da cidade. Mas essas experiências estão sintonizadas com o que está acontecendo de mais moderno no mundo. São Paulo, apesar de ser uma cidade cosmopolita, uma cidade de tantos povos, uma das cidades mais ricas do hemisfério sul, apesar de tudo isso, São Paulo ainda é uma cidade atrasada e provinciana em várias coisas. Tem que olhar para a experiência. Pega, só para citar um tema, a coleta de lixo. Barcelona fez uma experiência incrível dos ecoparques. São Paulo ainda está na era do aterro sanitário, Leda, que vai lá, enterra o lixo, joga num lugar, os caminhões levam o lixo dessa cidade. Imagina o quanto de resíduo sólido que uma cidade como São Paulo produz por dia. O que é o ecoparque em Barcelona? São espaços, não é um parque propriamente de lazer e tal, mas são espaços onde leva o lixo e separa. Então você faz compostagem do lixo orgânico, 90% do lixo orgânico faz compostagem, vira adubo, vira outras coisas. Você faz reciclagem da maior parte do lixo, faz uma parceria com cooperativas de catadores de reciclagem, que você também já vai gerar renda para as pessoas. É outra coisa, é muito mais sustentável do ponto de vista ambiental, é muito mais moderno e gera renda para as pessoas. Por que não faz isso em São Paulo? Não tem razão de ser, a não ser o compromisso com velhos esqueminhas, com quem ganha com aterro, com quem ganha com o serviço de varrição e de coleta. Quer dizer, tem coleta seletiva, né? É muito limitada, Leda. Mas é limitadíssima na cidade, limitadíssima. Uma outra questão que já vinha acontecendo, claro que não é novidade,
mas que tem a ver com a pandemia também, é o aumento da violência. Porque no lugar que eu moro, por exemplo, aqui, eu não tinha notícia de, assim, de assalto com a frequência que eu estou tendo agora, entendeu? De roubar bolsa, de... Vejo muitas imagens que... E as pessoas mandam, né? Mandam para o grupo do condomínio, porque tudo agora é um grupo de WhatsApp, né? Então, isso É um inferno isso, né? Vamos combinar aqui que é um inferno essa quantidade de grupo de WhatsApp. Eu não aguento. Eu já silenciei um monte no meu celular, que não tem a menor condição. Eu silencio, mas eu sou chegada a um grupo de WhatsApp. Aí eu vejo o grupo do prédio, alguém coloca, aí você vê a imagem da coisa acontecendo, né? Outro dia uma amiga minha me mandou a imagem de o motoqueiro sobe na calçada, toma a bolsa da moça que está caminhando e continua a viagem. Aí outro dia eu faço toda noite um Clube da Notícia, que é um grupo de conteúdo fechado que eu faço no meu canal do YouTube. E outro dia eu estava fazendo assim, como estou aqui agora com você, comecei a ouvir uns tiros. Para quem morava em frente da Rocinha, eu falei, não é possível, eu não estou vendo tiro. Isso aqui eu nunca ouvi aqui, é bobagem minha e tal. Mas as pessoas que estavam ouvindo falaram, não, é comigo, assim, conversando que nem você, falaram, eram tiros, são tiros e tal. Eu me levantei, fui lá, perguntei no interfone ao porteiro, ele disse, foram tiros mesmo, tentaram assaltar o supermercado. Não, não, não. Isso não acontecia por aqui. Ele estava perplexo também. Eu perguntei depois no grupo do prédio, que todo mundo mora há muitos anos, também estava todo mundo chocado, que era uma coisa que não acontecia, ou não acontecia com a frequência que está acontecendo. Então, essa coisa está crescendo, a violência. Está crescendo. Né? Está crescendo. Não, está crescendo não só em São Paulo, né, Leda? Não, a violência... Está crescendo no Brasil inteiro. Né? Porque ela também é resultado do aumento da miséria, do desespero, da desigualdade, né? Do desespero, então, assim, eu acho que você sabe que o município não tem atribuição sobre a polícia militar e a polícia civil, essa atribuição é estadual. Mas aqui em São Paulo nós temos uma guarda municipal com quase 6 mil agentes na guarda municipal. E eu acho que essa guarda pode dar um exemplo de um tipo de segurança que é, enfim, modelo, que pode fazer a política de segurança do Brasil mudar, que é uma segurança comunitária, é um policiamento integrado com o bairro, com os moradores do bairro, com a comunidade, uma segurança cidadã, em que a guarda esteja presente para evitar um assalto. Outro dia, Leda, eu ouvi de uma senhora, moradora da Brasilândia, no extremo norte de São Paulo, eu fui fazer uma conversa com pessoas numa laje lá na Brasilândia, e ela falou, olha, eu estava saindo de casa outro dia e fui assaltada às 6 horas da manhã indo para o ponto de ônibus. Quer dizer, a violência, os assaltos não é só nos bairros ricos da cidade. Ela estava indo para o ponto de ônibus, é diarista. Democrática a violência. E ela foi assaltada. Só que aí ela começou a falar para propor medidas de segurança, perguntando o que eu ia fazer. E depois ela disse o seguinte, ela falou, quando eu estou no meu trabalho, quando dá a hora do almoço, me aperta o coração, porque eu sei que meu filho saiu da escola, e ele é negro como eu, e a gente sabe o que está acontecendo com os jovens negros na periferia, através da mão da própria polícia, que é quem tinha que garantir segurança, e que às vezes está fazendo uma política violenta, né, com a juventude da periferia. Então, quando ela falou isso, eu pensei, poxa, tá aí. Assim, o tipo de segurança pública que a gente precisa é uma guarda que esteja ostensiva, presente, integrada, para garantir que essa mulher possa ir trabalhar com segurança no ponto de ônibus, sem ter o seu celular roubado ou ter sua bolsa roubada, mas também que não deixe essa mulher preocupada que seu filho pode ser assassinado na hora do almoço, sabe? Depois que saiu da escola. Então, é isso que eu acho que é o conceito de uma segurança cidadã, de um policiamento comunitário. O caminho seria formar e reformar a cabeça desses policiais com cursos, porque em Minas Gerais eles fizeram uma experiência interessante. Eu vou esquecer o nome do sociólogo que comandou isso, mas foi uma experiência até premiada fora do Brasil. E tinha aquela fama da polícia mineira e tal, né? Uma coisa muito ruim, muito ruim. E por que não dá para ficar sem polícia? Você acha que dá para ficar sem polícia?
Não, não, eu acho que não existe sociedade sem formas de polícia. Agora, a questão Tem que fazer qual, a cabeça qual é o modelo dessa de polícia, polícia? né? Tem que A questão é qual é o formar essa modelo. polícia. Não pode Tem ser que um modelo formar. de polícia, Leda, não pode ser um modelo de polícia que coloque, trate as pessoas, principalmente negros, pobres da periferia, como inimigos, com violência, que tenha dois pesos e duas medidas de acordo com a classe social das pessoas, né? Que seja, não sei se você viu algumas cenas, Eu essa vejo no semana, Datena. né? Eu vejo Essa no semana saiu Datena uma cena cenas horrorosa, horrendas. Leda. Essa Horrendas. semana, uma senhora que era vendedora ambulante, estava na frente da estação Anhangabaú, no centro de São Paulo, um policial empurrou ela no chão e depois deu um chute nela com ela no chão. Uma senhora devia ter 60 e poucos anos de idade. Assim, isso não dá para aceitar um negócio desse Não de quem dá. deveria Eu vi garantir a outro nossa dia um segurança, rapaz, sabe? um entregador numa escadaria. O cara trata, os policiais tratam, nossa, nem sei se aquilo é tratamento, entendeu? Espancam o rapaz, ele está dizendo que não estava fazendo nada, enfim. As pessoas, os policiais também, alguns policiais, não são todos, eu sei, Claro, não são todos, não são mas, todos. mas é preciso fazer, sei lá, reformar, né? Formar de novo, reformar no sentido de formar de novo a postura deles, né? A maneira deles abordarem também, né? E aí Com pega a certeza. questão do racismo, porque é tudo muito intrincado, né? É muito complicado, mas é preciso pensar nessas coisas, né? Não pode continuar assim, né? A nossa proposta é justamente, Leda, requalificar o curso de formação dos guardas municipais com aulas que estejam relacionadas a isso, ao combate ao racismo, ao combate à violência contra a mulher. Eu estou convencido que um dos papéis de uma guarda municipal é evitar e prevenir a violência contra a mulher, violência contra idosos, violência contra crianças, abuso, né? Então, assim, é esse o papel que eu acho que a sociedade espera de uma política de segurança, É. sabe? É Trabalhar proteger a as questão, pessoas. trabalhar a Diga. civilidade e cidadania, né? É isso. Como forma, né? Agora, Boulos, eu não posso deixar de falar, e não quero deixar de falar, na sua ascensão. Quer dizer, todo mundo diz, nas mídias sociais o Boulos está crescendo muito, mas eu vi na pesquisa que você é a força da esquerda no estado de São Paulo nesse momento, né? Não é? Passou o Márcio França, o candidato do PT está, sei lá, quase na zona de rebaixamento, se a gente trabalhasse em cima da tabela do Campeonato Brasileiro, né? que é dividido assim, né? Está muito abaixo. Foi um erro não terem fechado em torno da sua candidatura? A esquerda não ter feito uma aglutinação e... Leda, eu tentei muito construir uma unidade do campo de oposição, do campo de esquerda aqui em São Paulo. Infelizmente não foi possível. Eu acho que tiveram outros interesses em jogo que dificultaram isso, mas a nossa candidatura, como você apontou, é a que hoje está melhor posicionada nas pesquisas, na esquerda, inclusive na pesquisa espontânea, que é aquela que o entrevistador apresenta, dizendo, ó, sem colocar as alternativas, nós estamos em primeiro lugar. Eu estou em primeiro lugar, empatado com o atual prefeito, com 10%. Na estimulada, a gente cresceu 3%, e a nossa candidatura está ganhando um corpo e um fôlego, apesar, Leda, de ser assim, um negócio de Davi contra Golias, sabe? Porque o dinheiro que eu vou ter para fazer campanha inteira, o Bruno Covas, o Russomano vão ter em uma semana. Assim, o tempo de televisão, Leda, eu tenho 17 segundos no horário eleitoral. Não dá nem para dizer meu nome é Enéas, sabe? Você lembra daquela? Não dá nem. É um negócio assim de doer. E eles estão tão assustados com o nosso crescimento nas pesquisas que mesmo meus 17 segundos eles entraram na justiça para tentar tirar. O Caetano... no de sexta-feira à noite... Mas baseado em quê? Baseado no fato de que o Wagner Moura declarou apoio à minha candidatura eu usei um depoimento dele e eles disseram que feria tal artigo, tal inciso de não sei onde. Eu vi o negócio da live do Caetano também. A live do Caetano. O Caetano decidiu fazer uma live em apoio à nossa candidatura, minha com a Erundina e também da Manuela em Porto Alegre, e a Justiça Eleitoral está tentando impedir uma live de um cantor, quer dizer, do Caetano Veloso. Tá um nível de loucura. Impediram os debates, Leda. As emissoras cancelaram os debates de televisão. Mas eu não entendi isso. Por quê? Nem eu. Eles usaram o argumento da pandemia.
Não, usaram o argumento da pandemia. Agora, teve o Faustão ontem com 15 dançarinas no palco, mais do que candidatos teria, e não teve o argumento da pandemia. Assim, o objetivo foi, na prática, Leda, sim, não fazer um debate público aqui em São Paulo, porque sabem que no debate tem alguns candidatos que têm telhado de vidro, que têm rabo preso, que não conseguiriam se explicar sobre muita coisa. Teve um único debate, que foi o da Band. Depois desse debate eu cresci 3 pontos, o Russomano caiu, a rejeição dele subiu, e eu acho que tem gente que não quer que isso aconteça. Mas nós estamos fazendo a coisa crescer muito nas redes, está incrível a nossa campanha nas redes sociais, com muito ânimo, muita alegria, envolvendo muita gente com engajamento espontâneo. Eu acho que está tendo uma onda de virada em São Paulo. Eu acho que nós vamos para o segundo turno e temos condição real de ganhar a eleição. Eu acho que a campanha mudou tanto. Acho que, por exemplo, você falou em televisão, me lembrei de alguns amigos meus no Rio, na campanha para presidente da República, eles diziam assim, não, tá tudo tranquilo. Eu falava, não, tem um cara aí, vocês já viram como é que o Bolsonaro está chegando nos lugares, nos aeroportos? Não esquenta. Quando começar a televisão e o Alckmin começar a falar, eu ficava olhando para aquilo e falando, meu Deus, será que o Alckmin vai ter essa força? Será que a televisão faz essa diferença? E eles acreditaram nisso até o último minuto, sabe? E pessoas que tinham experiência política, que já tinham tido cargos políticos, ou eleitos, ou governaram. Enfim, pessoas que estavam com o olhar em outro lugar, entendeu? Não estavam vendo. E não adiantava você mostrar. Não, tem uma coisa, mudou a forma de fazer campanha, né? Mudou. A campanha é muito hoje pela rede, então assim, as pessoas estão participando também mais, e vamos combinar também que o Alckmin, com aquele jeito dele de picolé de chuchu, não empolgava muita gente também, né? Mas enfim. Mas na boa, eu acho que mudou o conceito todo, porque hoje você entra no Uber ou entra no táxi, e o motorista é um repórter, ele te conta uma coisa que eu, às vezes, como repórter, fico até com vergonha de não ter sabido. A senhora viu isso, né? Eu falei, não vi. Acabou de acontecer em tal lugar. Eles dão notícia. Né? Agora, todo mundo agora é um repórter, porque todo mundo é um cinegrafista, todo mundo tem uma câmera. Quantas violências a gente vê e a gente não via antes? Na periferia mesmo, né? É verdade. Muita violência. Eu tenho acompanhado à tarde, eu sou fascinada. Meu filho diz que eu vivo procurando uma tragédia, porque eu vivo de canal em canal mudando, porque eu quero saber todas as notícias. E eu assisto muito esses programas tipo da Atena, e eles mostram isso. E você vê que a filmagem é precária, mas a filmagem é real. Não tem ninguém blefando ali. O telefone pode não ser muito bom, sabe? A imagem pode não estar muito nítida, mas dá para ver o crime, sabe? Dá para ver a violência contra o morador mais pobre. Claro. Esse fortalecimento das redes, ele tem um lado muito positivo, que é dar mais autonomia para as pessoas, é fazer a informação chegar mais rápido. E a nossa campanha tem trabalhado muito com isso, mas a gente tem que também tomar o cuidado com o efeito colateral, que são as fake news, né, Leda? Com coisa que fica circulando. Sim, 2018 foi muito isso, uma loucura. O que já está circulando contra mim de fake news agora, porque a gente cresceu na pesquisa, é um negócio que não está no gibi. Eu não acredito. Quando eu leio, eu falo, não é possível que alguém acredite nisso. E tem gente que acredita. Tipo o quê? Assim, além de coisa de invasão, mora numa mansão do Morumbi, tem um jatinho particular. Eu moro no Campo Limpo, da periferia, tem um Celta. Né? E já virei dono de jatinho, dono de mansão, enfim, além do óbvio, invasão, cobra aluguel do sem-teto, e aí vai. E quando você vê, teve uma, você não acredita, Leda? E eu achei que até que era brincadeira, eu ri na hora, mas depois eu vi gente acreditando. Eu tinha feito uma aliança com o Maduro da Venezuela para dividir o território brasileiro junto com Maduro, para eu governar a região norte, e a Venezuela ia mandar tropas. Botaram isso. E teve doido que acreditou. Assim,
tem que Eu não tomar sei esse não, cuidado mas também, né? deve ser uma alma de autor de novela, né? Que a pessoa, né? Uma pessoa assim, deve, não acha? Que é uma pessoa que tem alma de autor de novela, porque é muito fantástico, né? Porque aí você está concorrendo aqui em São Paulo, é um cargo aqui, aí você vai dividir o norte do Brasil com o Maduro. Olha quanto, até geograficamente, né? É muito louco, mas é isso mesmo, as pessoas inventam mesmo. Tem que trabalhar. Mas olha, o Boulos também inventavam antigamente. Não é? Tinha, é claro que a velocidade da internet é outra, a É isso. maldade é outra. Todo mundo ficou pós-graduado em maldade e pós-graduado em tecnologia. Então, isso dificulta tudo. Mas a fofoca sempre existiu, né? Sempre se tentou desqualificar o outro para vencê-lo. Sempre é uma técnica, né? Ou é uma tática, ou é um mau caratismo mesmo. Mas o fato é que existe. Mas, enfim, você está crescendo e está caminhando e está cheio de animação. E Erundina Eu tô. também. Puta, Erundina, toda vez que eu tô meio. Às vezes você tá cansado. Eu tô dormindo 4 horas por noite. 6 horas da manhã eu tô numa região, à noite eu tô em outra. Aí, às vezes fico meio assim, meio jururu. A Erundina fala comigo e fala: olha, o pessimismo é a coisa mais atrasada e mais contra-revolucionária que tem. Você tem que ter esperança e ânimo, alegria nessa cara. Aí eu já ganho o dia com isso. Bota a cara, bota o sorrisão e vai. Tá certo. Eu gostei muito que você tenha achado aí, eu sei que é feriado e tal, né? Dia da Criança, Dia de Nossa Senhora Aparecida, mas foi legal você ter podido falar comigo e falar aí com as pessoas. E eu te agradeço por isso. Muito obrigada. Eu que agradeço, Leda, mais uma vez pelo espaço, pelo papo gostoso, papo respeitoso também, que eu acho que é a forma como se deveria debater, fazer política no Brasil, né? Com menos intolerância, ódio, raiva, e mais esse bate-papo da gente também se descobrir e ter a oportunidade de trocar ideias, de compartilhar ideias. Com certeza, é o caminho. Tem que ser, né? É o único caminho. Muito obrigada, Boulos. Valeu mesmo. Boa noite, Obrigado, boa Leda. campanha. Sucesso Obrigado aí. mesmo. Boa noite, beijão para você e para todo mundo que está acompanhando. Tá? Você não tem a dúvida. Tá bom. Você não tem a dúvida. Tô, com essa missão na cabeça todo dia. Tá certo. E dá um abração para a Erundina, tá? Tchau. Tô sim. Beijo. Um abraço, beijo.